E hoje Você teve alguns reconhecimentos do YouTube, né? Você foi viveu o sonho de muito adolescente, que é botar uma mochila nas costas com a passagem paga pelo Google, ir lá para um evento deles específico e ganhar a oportunidade de conhecer de perto e de ser parte daquele grupo de pessoas que estava fazendo algo relevante, diferenciado para a perspectiva do YouTube. Com quantos anos que isso... e como foi, primeiro, né? E com quantos anos você viveu isso? Eu criei o canal com 13. Com 16 anos, eu recebi um e-mail do Google de uma moça chamada Juliana. E ela trabalhava no escritório do Google em Dublin, né, no YouTube. E ela mandou uma mensagem falando que ela estava começando um programa junto com o YouTube chamado... Era Programa de Especialistas de Produtos. Que na época se chamava Help Heroes, mas hoje é um programa de especialistas. E basicamente a nossa missão, né, começou aqui no Brasil, comigo e mais 3 criadores, era a gente ensinar sobre a plataforma, né, eram canais de educação, tutorial também, e eles iam divulgar nas redes oficiais. Esse programa, ele começa no Brasil, né, eu com 16 anos, um ano depois o Google me chama para ir para São Paulo. Foi super engraçado que eu falei, meu Deus, será que ela vai me sequestrar, sabe? Eu era menor de idade, eu morrendo de medo. É um golpe. Não, eu pensei, porque a gente nos conhecia ali, né, e naquela época ainda. Mas aí eles convidaram meu pai para ir comigo, então eu fui, falei, nossa, que legal. E aí esse programa tomou uma proporção tão grande que a gente passou a ter encontros globais. Então, de 4 pessoas, e esse programa foi iniciado, né, foi pivotado aqui no Brasil, hoje ele está em mais de 200 países. Uau. Com mais de 300 colaboradores, e a gente começou aqui, junto com o YouTube. E por causa disso, a gente teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, né? Eu conheci, na época, o criador do Pokémon GO, que era do Google, tinha acabado de lançar o Pokémon GO. Por causa do programa, eu fui para um monte de lugar. Foi 2016. Foi a primeira vez que eu fui pro... Aí eu já era maior de idade, né? E eu fui pro Vale do Silício, lá no escritório do YouTube mesmo. E pude ir lá 2 vezes, participar de evento. E por causa desse programa eu fiz um monte de coisa. Desde dar aula em comunidade quilombola indígena no meio da floresta amazônica, até ir no salão do automóvel palestrar para a Renault, sabe? Então foi um monte de coisa muito doida que surgiu por causa desse grupo, assim. E até hoje eu faço parte, né? Um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, eu amo. E começou aqui no Brasil, né? Com poucas pessoas, e hoje está gigante aí. E teve uma transformação social importante, né? Muito, muito. Por exemplo, o que você gravou lá na Amazônia com uma tribo que foi importante para aquela comunidade? Talvez não precisa ser esse case específico, né? Um desses cases de impacto em uma comunidade. Foi muito bonito, assim. Eu dei 3 palestras com essa ONG, né, chamada ECAN, que é Equipe de Conservação com a Amazônia, e eles tinham um projeto em parceria com o Google de digitalização, de trazer internet para esses lugares. Então, primeiro eu fui para Brasília, na sede da ONG, eles trouxeram umas pessoas de diversas comunidades quilombolas e foi muito legal, mas depois eles me convidaram para ir nas comunidades. Então, eu fui primeiro para o Pará, era o quilombo de Jarauacá. Você pegava um barco, era 3 dias para chegar lá. Uau. Era literalmente no meio da floresta, assim. Era uma ilha. E depois eu fui para um quilombo chamado Quilombo Frechal, no Maranhão. Um dos primeiros quilombos do Brasil, né? E era muito legal porque é um contexto completamente diferente do nosso. E o mais bacana de ver, né? As comunidades quilombolas, elas têm muito forte esse lance de proteger a cultura. Então, no Quilombo Frechal, por exemplo, a gente eu dei um workshop numa casa que ficavam os escravos presos na época. E os mais antigos daquela comunidade, eles não iam nessa casa, porque os avós, os pais falavam, não vai lá, que é onde os escravos ficam presos, sofrem. Então, é muito legal que eles fizeram um trabalho totalmente de transformação daquele local, que antes era um local onde escravos ficavam presos e transformaram num centro cultural, onde tinha treinamento. Então, a gente foi para lá, fez esse trabalho de 3 dias. É um lugar de liberdade. De liberdade. E o mais legal... Expansão, E o que eu fiz? Eu dei o treinamento e a gente criou equipes e eles foram nas comunidades registrarem a cultura deles através do vídeo e para soltar isso no YouTube. Foi lindo, assim. Ensinar eles a gravarem. Não é ser o turista que vai lá... Fui lá para estar com eles e foi tão bonito porque eles foram gravar com essas pessoas que eram mais sêniores na comunidade. Então, você via tipo, tiozinho chorando, contando da história. Então, é um resgate de memória feito por quem está lá e foi muito bonito. Foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz, assim, como dentro dessa parte de educação, sabe? Você vê, tá lá no contexto deles, morando, né? Por exemplo,
Lá no Pará, eu morei dentro de um barco, dormindo em rede, sabe? Pra estar com eles lá mesmo, assim. E você vê todo um... Até hoje eu tenho contato de uns que mandam, criei um canal, estamos postando vídeo. E é legal, né? Começou ali. E você vê várias histórias, assim, de pessoas que talvez não iam ter acesso tão cedo a esse tipo de coisa. E por causa disso, pude alcançar eles também. Então foi bem legal, assim. Se você gostou desse corte, temos o episódio completo no canal Eleve, na playlist Creative-se ou nas nossas plataformas de áudio, que você pode ter o episódio completo.